Teste 1, 2, 3. Boa noite, pessoal. O BSI Lives é um ciclo de mini-cursos, né, do Instituto Federal Catarinense, em conjunto com os alunos do BSI, Atlética e o Centro Acadêmico de Sistemas de Informação. Bom, meu nome é João Salomão. Eu vou estar introduzindo para vocês aqui o framework Flutter da Google, que é um framework de desenvolvimento de aplicativos móveis. Deixa eu só fechar esse negócio aqui, que eu estou me ouvindo. Perfeito. Como é que eu fecho esse negócio? Bom, o Flutter, ele é um... Opa, vamos lá. O Flutter, ele é um framework de desenvolvimento de interfaces criado pela Google. E com ele você consegue desenvolver aplicativos para mobile, web e desktop. Hoje, o Flutter Web e o desktop, o Flutter Web ainda está em beta, em review técnico pela equipe da Google, mas eu acredito que ainda até o final do ano eles vão estar lançando já a versão do Flutter Web. Mesmo assim, já é possível programar, já é possível usar o Flutter Web ali só através da acessão do canal, a branch beta lá do framework, você vai conseguir compilar o seu projeto para, enfim, programar web com o Flutter. Também já é possível desenvolver aplicações desktop com ele, mesmo ainda estando em alpha, né? O desktop ainda está em alpha, ainda tem bastante coisa para evoluir. Porque, bom, qual é a grande... Por que a gente estava falando de coisas que ainda estão em beta, alpha? Porque a grande proposta do Flutter é ser um framework cross-platform, e onde você consegue desenvolver aplicativos para Android, para iOS, para web e até mesmo para desktop, usando apenas uma única code base, né? Então, ali com a mesma linguagem, com um só framework, você vai conseguir desenvolver aplicações para todos esses nichos. Então, você não vai precisar ficar mudando, tendo que aprender uma linguagem nova ou aprender um framework novo, só porque você agora quer desenvolver uma aplicação desktop ou, enfim, agora eu vou desenvolver para mobile e assim eu vou ter que agora que aprender o React Native, ou vou programar em Android mesmo nativo, ou Swift para iOS. Enfim, para eliminar essa grande barreira é que existem esses frameworks cross-platform, né? Já existem outros, o React Native, como eu já falei, tem o Ionic, tem o Native Script, que são outros frameworks voltados para desenvolvimento cross-platform também. Não vou entrar aqui no mérito de falar qual é melhor que o outro, quando usar um e o outro. Eu acredito que se você já está nesse nível de discussão, de análise da coisa, de qual ferramenta você vai usar, você provavelmente já deve ter algum entendimento sobre sobre a vantagem de algum outro framework. E também depende muito do produto que você está desenvolvendo, enfim, é muito variável, tá? Então, não o nosso objetivo hoje é ficar falando qual é melhor que o outro. O nosso objetivo hoje é explorar um pouquinho do Flutter, construir algumas aplicações simples com ele, alguns aplicativos, e eu também quero mostrar para vocês aqui algumas coisas legais que vocês podem estar consultando e verificando para já se achar nesse lugar. João, eu estou começando agora, não sei, estou iniciando em programação agora, sei um pouco de orientação a objetos, fiz ali algumas aplicações, quero descobrir como é que eu posso desenvolver mobile. Bom, minha recomendação seria justamente começar por um lugar, uma forma fácil de construir, né? E eu acredito que o Flutter ele é muito fácil, porque a linha de aprendizado dele é muito pequena. Você vai ali, configura o seu ambiente e rapidamente você já consegue ter um resultado visual do que você está fazendo. E o Flutter ele tem algumas características bem interessantes relacionadas a isso, né? Ele tem ali o hot reload, que é quando você salva ele instantaneamente, já
refaz apenas aquela parte da sua UI que você fez e não recarrega toda a aplicação, como em alguns outros frameworks. E tem mais algumas outras vantagens que vocês provavelmente vão descobrir quando estiver pesquisando um pouco mais, entendendo um pouco mais. Mas vamos lá entrar a fundo um pouquinho no Flutter hoje para descobrir um pouco do que a gente pode fazer. Bom, primeiro eu queria mostrar para vocês um showcase aqui. Enfim, se vocês entrarem na máquina de vocês, aí no computador de vocês, e acessarem o site do Flutter, vocês vão conseguir acessar todos esses links que eu estou vendo aqui. Eu queria começar pelo showcase, aqui, que mostra algumas aplicações, algumas empresas que já fizeram aplicativos com o Flutter e já estão usando, né? Por exemplo, tem aqui o da Tencent, tem o Reactor, tem aqui o New York Times que fez um aplicativo também, tem vários outros exemplos, tá? Quero mostrar para vocês também um exemplo do Flutter Web, algumas aplicações do Flutter Web que que eles colocaram aqui na galeria do Flutter. E olha só que bacana isso aqui. Olha só o estilo, o design da coisa. Isso aqui não é... Isso aqui, claro, ele compila para HTML, JavaScript e CSS, mas o código original é escrito em Dart, tá? Que é a linguagem que é usada para esse framework, tá? Desculpa ter pulado um pouquinho. Que o Flutter, ele é um framework que usa a linguagem Dart, que também foi criada pela Google. Como é que, mais ou menos, é o Dart? Né? O Dart, ele é uma mistura de... Eu gosto de pensar nele como uma mistura de JavaScript e Java, porque ele pega um pouco dos dois ali. Você sente um pouco da presença dessas duas linguagens na hora que você vai analisar a sintaxe ali. E basicamente isso. O Flutter usa o Dart. E, bom, eu gosto de pensar também que qualquer pessoa que já passou por uma linguagem orientada a objetos e passou por uma linguagem estruturada também, vai conseguir olhar para o Dart e perceber naturalmente, conseguir programar naturalmente com a linguagem. Não, inicialmente, o projeto da Google era substituir o JavaScript com Dart, mas óbvio que nunca vão conseguir isso, porque JavaScript é JavaScript. Então, eles encaminharam a linguagem para um outro sentido ali, e ela ganhou um novo ar com o Flutter. Né? Bom, vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Aqui no site do Flutter, a gente pode ver aqui na galeria, flutter.dev. A gente vê esses exemplos que não tem senha, nada, é só entrar para mostrar. Esse aqui é um dos sites que eu acho mais bonito aqui da galeria deles. Olha só que bonito, que interessante. Bem design bonito, enfim, vocês podem analisar depois, ver com calma, ver os exemplos. Tem vários exemplos assim do Flutter Web. Eu não vou mostrar para vocês nenhum exemplo aqui de aplicação que está rodando já do Flutter Desktop, mas vocês podem pesquisar e vocês com certeza vão conseguir achar alguns exemplos na internet e vão conseguir rodar na máquina de vocês, tá? Bom, João, eu nunca vi Flutter, não sei nem por onde começar. Bom, começa pelo começo, né? First things first. Senão... Entra no site do Flutter, dá uma lida, entende aqui o que é e clica naquele bendito botão do Get Started. Né? Vamos ver o que mostra aqui pra gente nesse início aqui. Bom, de primeira ele já vai te dizer, bom, se tu quer usar o Flutter, tem que instalar na tua máquina. Né? No meu caso aqui que estou usando Windows, ele vai dar os passos aqui de como eu devo fazer. E a instalação é muito simples, tá? Não tem segredo, bem tranquilo mesmo de instalar. É basicamente baixar o Flutter aqui, colocar em uma pasta do seu computador, no caso do Windows, e depois baixar o Android Studio e é isso. Baixar o Android Studio, atualizar ali, configurar o seu emulador e você vai conseguir avançar ali com o Flutter, tá? Eu não vou aqui fazer o processo de instalação porque é um processo um pouquinho demorado, porque a pasta do SDK é 1 GB e o Android Studio também é uma aplicação bem grande, então para baixar tudo isso aqui, enfim, eu já deixei configurado na minha máquina aqui essas coisas, e eu acredito que você procurando ali, olhando no YouTube, você com certeza vai achar vários e vários vídeos de pessoas explicando bem devagar esse passo a passo da instalação do Flutter para você conseguir começar a desenvolver.
Tá? Então, eu acredito que não vale a pena eu abordar esse tema aqui no nosso mini curso. Tá? Então, você tem aqui os passo a passo, tranquilo. Você acessa aqui, escolhe o seu sistema operacional, ele vai te dar os passo a passo de como fazer a instalação. Tá? Bem tranquilo. Tá? Bom, João, eu já desenvolvi alguma aplicação com Android, ou com React Native, ou com Xamarin, enfim. Será que tem um lugar onde eu posso pegar umas dicas de como eu dou aquele estalo assim? Beleza, tranquilo. Ó. Aqui o Flutter ele tem uns exemplos interessantes, uns textos interessantes que eles falam assim, ó, Flutter para desenvolvedores Android aqui. Então, ele vai te mostrar alguns textos, algumas equivalências, que para você olhar para o código escrito no Dart, ali no Flutter, e entender, conseguir essa visão de que, então, no Android é assim, então, e no Flutter é assim, no React Native é assim, e no Flutter é assim. Eles vão te dar essas pequenas dicas, esses estalozinhos que você vai sacar de cara. Bom, aqui vamos dar uma entrada aqui no Dart, que é a linguagem que é usada para programar. Né? A gente vai fazer alguns exemplos aqui com Dart, analisar um pouquinho, para vocês verem que, bom, é uma linguagem que foi criada para ser facilmente aprendida. E ela, como eu disse, é muito parecida com essas outras que eu já comentei, o Java, o C++. Bom, vamos lá clicar aqui no botão de tudo, Dart. Vocês percebem que eu estou navegando sempre aqui pelo site do Flutter, tá? É tudo por aqui você consegue achar esses links e facilmente encontrar tudo isso aqui. Perfeito? Bom, e o Dart ele é uma linguagem multiparadigma. Tá? Você pode ver que a aplicação, um programa simples Dart aqui, nesse exemplo que a gente pode ver, como ali a gente tem lá no C, a gente tem nosso método main, ou função main, e aqui é onde começa tudo. Tá? Em uma aplicação real de Flutter, como é que começa o nosso aplicativo? É exatamente assim, é um método main, em um arquivo chamado main, que ele vai ler aquilo ali e vai começar. João, não acredito, quero ver, vou mostrar para vocês. Olha só, aqui eu tenho um aplicativo que está rodando aqui na minha máquina, agora nesse momento, e ele literalmente tem um método main, que tem um setup de alguns singletons que eu uso aqui na minha aplicação, para setar instanciar alguns objetos que eu vou precisar. E aqui eu tenho meu app aqui, ó, perceba que eu tenho uma classe chamada app, eu só chamo o construtor dela e, bum, está rodando o nosso app. É assim que funciona, tá? E aqui a gente vê um exemplo simples, olha só, um int, tem uma função chamada printInteger, que recebe um inteiro como parâmetro, e ele chama o método print ali para mostrar no console. Olha só que bacana, tranquilo. Várias e várias informações aqui, várias informações aqui a respeito, keywords, enfim, coisas que você vai ver, vai ler rapidamente e vai conseguir entender facilmente, tá? Se você já vem de uma linguagem como JavaScript, como Java, como o C# ou C++, para você vai ser muito tranquilo olhar para um código escrito em Dart e compreender a sintaxe dele, o que ele quer dizer. Porque é realmente isso a proposta da linguagem, ser simples. Tá? Vamos lá. Tá, eu vou mostrar alguns exemplos agora aqui de Dart, escrevendo alguns códigozinhos, alguns exemplos, e não sei, enfim, vocês vão sacar olhando. Bom, João, eu quero ver como é que é esse negócio de... Será que eu preciso mesmo instalar na minha máquina para testar? Será se preciso ir lá, baixar todos aqueles programas, sujar minha máquina com aquele monte de arquivo que ele vai baixar? Eu quero só testar para ver se o negócio é legal, se é a minha praia mesmo. Simples. Se vocês procurarem aí no Google Dartpad, vocês vão achar esse site que vocês estão vendo aqui na minha tela, que é um lugar justamente para você fazer isso. É tipo o Google Code Labs ali, onde você pode colar o seu código ali e já ver o resultado imediatamente. E é exatamente isso que o Dartpad propõe para a gente. A gente pode vir aqui, ó, percebam que a minha... Opa, dá um zoom aqui para vocês.
Percebam que aqui, à minha esquerda, eu tenho aqui meio que tem um for each aqui que está printando essa mensagem aqui para a gente, que é, bom, como eu disse, é bem tranquilo. Ah, João, mas eu já sou um cara da orientação a objetos, já escrevi uma classe. Vou escrever uma classe aqui para a gente, já vai ver aqui um pouquinho de classe, um pouquinho de herança, rapidinho, só para dar o nosso aquele estalinho aqui. Será que Dart mesmo essa complicação toda? Vou escrever uma classe aqui chamada, vamos lá, pessoa. Vamos lá, em pessoa tem uma string nome, tem um inteiro o age, que é a idade. Aqui no nosso construtor, a gente vai setar esses dois parâmetros. Vamos lá, aqui eu vou criar um método construtor, olha só, pessoal, como é bem tranquilo. E aí, as nossas variáveis, as nossas propriedades, nome e idade aqui. E para isso é bem tranquilo, eu já tenho umas coisas interessantes aqui que você já vai ficar vendo, que interessante, olha só. Para setar isso, para dizer que eu quero setar essas duas propriedades, eu faço this, nome, this, idade, e ele já vai automaticamente setar essas duas propriedades no meu objeto. Beleza? Olha só, vamos rodar aqui, tem algum erro? Não tem nenhum erro, tranquilo. Então, eu dou o nosso exemplo. Eu vou usar esse for each aqui, você já deve estar acostumado com esse for each, praticamente todas as linguagens usam esse formato, né? Deixa eu beber um café aqui para não ficar sem... Bom, vou usar esse mesmo for each aqui para instanciar essa classe, criar objetos com essa classe, e vou printar ela. Para isso eu vou implementar o nosso método toString aqui, que é para quando eu chamar o print ali, vou criar um método toString aqui, rapidão, e ele vai retornar uma string que é a junção do nome e da idade. Pode ser meu nome aqui o processo com strings e tudo mais. Idade, anos aqui, ó. Perfeito, ele já vai concatenar ali as strings com as variáveis. Então, vamos ver como é que isso aqui vai acontecer aqui dentro do nosso for each. Eu vou colocar o print aqui e dentro do print eu vou passar o meu objeto como parâmetro e aí ele vai automaticamente chamar o método. Tá? Printar aqui no nosso código à direita. Então, o parâmetro é o nome, o index do for each, uma classe, tem aqui a instância. Eu vou fazer assim para ficar mais interessante. Olha só, eu posso fazer assim, olha só, pessoa P recebe esse cara aqui, e agora printa o P, o que vai acontecer? Vamos ver. Olha só, ele responde aqui, chamou o método toString para o nosso print aqui. Mas, João, eu vim do JavaScript, eu sou um cara que não estou acostumado a... Opa. Vamos ver. Vamos lá. Aqui, estou vendo mensagens aqui ao vivo. Acontece, pessoal. Vamos lá. Desculpem, deve estar um pouco pequeno para vocês aqui. Beleza, tá melhor agora. Vi aqui nos comentários que estão precisando dar um zoom. Vamos lá. Tá melhor agora, mais visível. Vamos lá. Bom, olha só. A gente consegue ver o resultado aqui do print. João, mas eu sou um cara que vim lá do JavaScript. Estou acostumado não estou acostumado a tipar minhas variáveis. Enfim, a galera que ainda não escreveu um código em TypeScript ali, tudo bem. Não tem problema.
para isso, eu posso usar aquela chave bem interessante aqui, ó. O var, aqui não sei o que é isso, vou chamar de var, pode ser qualquer coisa, e vai funcionar do mesmo jeito, tá? Se eu não quero tipar uma variável, eu não sou obrigado a tipar uma variável, tá, no Dart. Eu não preciso necessariamente ficar me preocupando tanto com isso, tá? O Dart não te prende a esse ponto de ter que estar tipando as tuas variáveis o tempo todo. Você percebe que aqui, ó, essa variável recebeu uma instância e não se importou em receber. Posso criar uma constante aqui, que vamos lá, vai ser a idade de P mais alguma coisa, 20. Percebam que, opa, faltou dar um nome aqui, valor aqui no nome dessa variável, e vai funcionar, tá? Então ele está reclamando que a gente instanciou, mas nunca usou, não tem problema, vamos printar aqui o P mais o valor. Vamos ver se aqui vai dar certo. Acho que não vai dar certo, porque eu recebo uma instância, ele não posso chamar uma instância, claro. Então tem que chamar aqui, vamos lá, cp to string para concatenar, mais aqui um espaço vazio, mais aquele novo texto ali que é o nosso novo valor. E aqui eu coloco o valor, perfeito, tá? Vai aparecer aqui, ó, novo valor, tranquilo. Pessoal, esse aqui é um exemplo bem basiquinho aqui de operações, tá? Se você já vende já programa em algum lugar, esse aqui para você deve estar sendo bem tranquilo. Só queria mostrar para vocês como é que funciona uma classe, como é que funciona um for each, como é que funciona aqui um pouquinho da orientação objeto, mas vocês podem ali entrar mais a fundo no site para ver como é que isso funciona, tá? Ah, João, beleza, isso aqui é só código, isso aqui é só programação. O Flutter é para ser um framework de criação de UI. Como é que eu testo aqui? Ainda assim não quero instalar na minha máquina. Aqui no Dartpad, ele te dá essas opções de já te dar algum código Flutter para você executar aqui. E ele dá alguns exemplos bem simples. Olha só, aí se você clicar aqui, ó, tem essa opção aqui, você percebam que está o símbolo do Flutter aqui, tem esse counter, e olha só, olha o código que ele colocou aqui. Vamos dar uma entendida nesse código, tá? Então aqui ele importa a biblioteca do Material, tá? Porque o Flutter ele usa o padrão da Google, padrão Material Design, tá? Então ele tem toda uma padronização de UI ali que o Rafael até citou na apresentação dele. Todo um padrão de design, de sombras, de imagem, enfim, tem todo um padrão, beleza? Vamos voltar aqui para o Dartpad, beleza? Então, beleza, para usar, como ele usa esse padrão, tem dois padrões praticamente, tem o Material e o Cupertino ali, que vocês podem estar analisando depois com mais calma, tá? A gente usa primariamente o Material. Então, basicamente, para criar uma aplicação Flutter, você precisa importar o Material para conseguir criar um stateless, para estender dessas classes aqui, de algumas classes que vêm dessa importação padrão, tranquilo. E olha só, ele criou uma classe. Olha só o que é o nosso aplicativo aqui, esse aplicativo que, quando a gente clica aqui, ele vai somar mais um. Vamos analisar aqui. A gente tem uma classe que é o nosso MyApp aqui, e ela estende dessa classe stateless widget, e tem esse método build, que retorna um widget, e recebe um build context como padrão. Tá, beleza, tranquilo, olha só. E aí ele retorna uma instância desse Material App. Esse Material App recebe algumas propriedades. Olha só como é que é o construtor do Material Design. Tá? Vou até dar um espaço aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Percebam só que a gente tem propriedades aqui que estão recebendo valores em um construtor de um objeto. E olha só, aqui no title ele recebe uma string, aqui nesse show debug banner, que é se eu colocar true aqui, vocês vão perceber que vai aparecer um banner aqui, ó, vou dar aqui para atualizar. Vai aparecer um banner aqui, enfim, então não vai mostrar. Perfeito.
e ele recebe, olha só, nessa propriedade theme, ele recebe um outro objeto chamado theme, e esse objeto theme, ele recebe uma propriedade também, que é onde ele é setado a primary swatch, que é basicamente a cor primária do app, tá? Se eu setar aqui por uma outra cor, deixa eu ver o que vai aparecer. Vamos ver aqui uma cor interessante. Vou colocar brown aqui. Vamos ver como vai ficar usando essa cor brown. Olha só, ficou marrom. Beleza, então percebam que as alterações são bem visíveis, tá? E olha só, beleza. Depois dessa propriedade theme, ele recebe tem uma propriedade chamada home, que recebe uma instância de um outro objeto, que é uma instância de my home page. E essa my home page recebe essa propriedade title. Vamos analisar o que é essa classe my home page. Então, olha só, é uma classe que estende de um stateful widget. Tá? Depois vocês podem entender qual é a diferença de um stateful e de um stateless. Basicamente, no Flutter, tudo é widget, tudo estende de uma classe base, que é chamada widget, que tem algumas propriedades já padrões. Então, tudo aqui que vocês estão vendo é um widget. Esse botão é um widget, esse texto é um widget, tudo aqui é um widget, tá, pessoal? E para criar um widget, você precisa estender ou de um stateful ou de um stateless, tá? Que é basicamente o que mantém estado, o que mantém estado e o que não mantém estado, beleza? Beleza, olha só. Vamos entender aqui, ó. Então, myPage, ele estende do stateful e tem aqui um construtor que recebe uma propriedade key e o title, tá? E aqui eles chamam um método construtor do pai, que é o que o super, ele passa a propriedade key, normalmente, beleza? E tem uma constante, que é uma string aqui. Para criar o estado, o que faz a coisa animar, o que faz aquilo, quando a gente clicar aqui no botão, ele entender que ele tem que mudar aquilo ali, ele precisa de uma classe de estado, tá? Que é essa classe privada aqui. Ah, por que é privada essa classe? No Dart, toda variável ou nome de classe que inicia com um underline, ela é privada, então você não vai conseguir importar ela em outro lugar para usar, você não vai conseguir instanciar. O único lugar que vai conseguir é essa classe mãe aqui. E olha só o código dessa classe, pessoal. Aqui dentro tem um int counter que começa com 0, olha só, aqui é o nosso contador aqui, ele começa com 0, e olha só, dentro do método build, ele retorna um scaffold. Lembra que eu falei que tudo aqui é um widget? Parece que é muito código aqui, olhando isso aqui, mas vocês vão perceber que nada mais olhando agora, que são basicamente objetos sendo instanciados e propriedades sendo setadas. É basicamente isso que acontece. Se for parar para comparar com ali como é que é o HTML e o CSS, por exemplo, é a mesma coisa, propriedade e valor, propriedade e valor, propriedade e valor. E, claro, tem coisas mais relacionadas à programação mesmo, que vão aparecer dependendo do que vocês estiverem fazendo, tá? Mas, de maneira geral, aqui no nosso exemplo, a gente tem basicamente isso. Propriedade, valor, olha só. Tem um app bar que recebe uma propriedade title, ele recebe um outro widget chamado texto, que, enfim, recebe um texto aqui. Se eu setar um texto aqui, vou chamar aqui BSC Lives, vai ver que aqui do nosso lado, nossa app bar aqui, ou seja, vai mudar o texto e vai ficar conforme a propriedade que a gente passou. Vamos lá. Olha só, dentro do scaffold, que é um widget também, ele tem essa propriedade appbar, que é o que a gente acabou de mudar aqui, e tem uma propriedade body. O que o body recebe? O body pode receber qualquer coisa. Qualquer widget que seja. Nesse caso aqui, ele está recebendo um center, que é um widget que tem um comportamento de centralizar a coisa. Por isso que a gente está vendo aqui o nosso texto todo centralizado. Essa é a função dele. Então, você pode criar widgets com comportamentos. Enfim, dentro dele ele tem uma column, que é ali, se você for analisar uma coluna que tem vários itens embaixo, por isso que ficou aqui o texto em cima, e o outro widget aqui embaixo, que é onde está o nosso computador, que ele está
aqui embaixo, porque ele colocou esses widgets como children, olha só. Dentro da propriedade children, ele recebe um array de widgets. E dentro desse array tem dois textos aqui, que justamente o texto que a gente consegue ver aqui à direita, e embaixo é o contador aqui. E mais aqui que ele recebe uma propriedade title que, bom, tem esse theme off que ele vai pegar do aplicativo ali, o tema padrão para setar aqui. Tá, vamos avançar mais um pouquinho. Dentro ainda, olha só, lembrem que a gente está dentro da instância do scaffold. Dentro do scaffold, do construtor dele, a gente tem uma propriedade chamada float action button, que é justamente esse botão aqui flutuante, um botão de ação flutuante. Né? E o que ele faz? Olha só, ele tem um tooltip que é, olha só, o que é um tooltip, que é quando botar o mouse em cima dele, ele vai mostrar uma mensagem, a mesma coisa vai acontecer no nativo também, tá? E aqui ele recebe um shield, que nesse caso é um ícone, e o ícone recebe um icon aqui dentro, tá? Que o icon é o widget e o que ele recebe no construtor é a imagem que ele tem que colocar aqui. Ah, eu posso mudar isso aqui? Pode. Vamos ver aqui quais as propriedades que tem dentro do icon. Vamos ver aqui se ele vai mostrar para mim. Ele não vai mostrar para mim. Deixa eu pensar em um aqui agora. Playlist. Acredito que seja esse. Vamos ver se ele vai aqui mostrar. Você vai carregar. Eu acho que quebrou porque não tem esse para seguir. Beleza? Depois eu vou estar mostrando um app mais complexo aqui para vocês e vai ficar mais claro esses detalhes. Deixa eu dar um refresh aqui, porque parece que travou aqui o site do Dartpad. Normal, né, gente? Padrão. Afinal, a gente está vendo... observem bem que a gente tá falando de desenvolvimento no navegador. Observem bem esse detalhe, tá? Enquanto recarga aqui. Bom, beleza. Olha só, pessoal, vamos focar aqui agora no nosso botão de ação, que é o nosso botão de ação flutuante. Né? Ele recebe uma propriedade que é o onPressed. O que é o onPressed? Exatamente como o nome diz. Quando clicar nele, vai acontecer alguma coisa. O que é esse increment counter aqui que ele está recebendo como parâmetro? Esse increment counter, olha só, é uma função que vai ao incrementar o counter, que é aquela propriedade que estava aqui no início da nossa classe. E olha só, ele está chamando aqui, dentro dessa função, ele chama uma função chamada setState. E é esse cara aqui, setState, que vai fazer aquele pedacinho do nosso app mudar o estado. Quem vem aí do desenvolvimento web, ou, enfim, na verdade, desenvolvimento de front-end, sabe que um dos maiores desafios é controlar o estado da aplicação, né? Quem trabalha ali com React deve conhecer, com certeza, o Redux, ou o Vue, que tem a sua própria API padrão ali de controle de estado. O React também tem seus hooks lá, que seja. Tá? E no Vue, para você setar o estado, você tem que chamar o setState. Tá? Existem vários, assim como no Vue, no Angular, no React, tem várias formas de controlar o estado. No Flutter também tem. Tá? Esse é um assunto assim, mais profundo que você vai ter que despender algum tempo, tá? Estudando, entendendo, e depende muito da aplicação que você está criando. Às vezes, um método de controlar estado é mais eficiente que outros, e enfim. Por enquanto, o que a gente tem que saber é que o setState, toda vez que o setState for chamado aqui, percebam que não tem uma definição desse método, justamente por ele herdar dessas classes mãe aqui, nesse caso, herdando da classe state, que ele tem esse método setState aqui, por isso a gente consegue chamar ele. O que a gente tem que entender desse método, pessoal? Que toda vez que esse método é chamado, a engine do Flutter vai chamar o método build novamente. Toda vez que é setado o estado,
o método build é chamado novamente. O que isso significa, João? Significa que esse trecho de, de código aqui, que é justamente a nossa app bar, o texto aqui que está mostrando, o nosso contador e até mesmo o nosso botão, tudo que é filho desse widget chamado scaffold, vai ser redesenhado novamente. É justamente isso que o método build faz. Ele vai redesenhar a tua tela, vai redesenhar aqueles componentes novamente, justamente mostrando o novo estado daquela variável, a nossa variável de que a gente está olhando o estado. Ou seja, toda vez que a gente clicar aqui no botão nosso float action button, ele vai chamar o método increment, que vai chamar o setState, e dentro dele ele vai setar o estado da variável counter para um novo valor. E assim, essa tela é redesenhada e o usuário vê o novo estado daquela variável. Tá? O set state é modelo jeito mais simples de controlar estado no Flutter. Tá? Existem outros comportamentos mais complexos. Imaginem aí imaginem, por exemplo, o Spotify, por exemplo. Spotify, imagina que você está ouvindo uma música, mas ao mesmo tempo você abriu uma playlist, você está olhando um outro artista ali, mas ainda assim a música está tocando, você está navegando por ali. Então, para o aplicativo não se perder, ele tem que guardar em algum lugar que você está ouvindo a música enquanto você navega. Então você tem um estado só para a música e um estado para quando você está navegando ali. Imagina que você clica no usuário, ele tem que guardar aquele usuário que você está vendo. E aí são vários cases aí que a gente pode pensar. Tá? Eu vou mostrar aqui um aplicativo que eu fiz. Até agora é o aplicativo talvez um dos mais complexos que eu já fiz. Olha aqui o comentário do Pedro, vamos ver a pergunta dele. O build todo é executado novamente ou só uma parte que depende do counter? Não, o build todo é executado novamente, tá, Pedro? Não só a parte que depende do counter. Por isso que existem outras formas de controlar o estado. Por exemplo, uma metodologia que eu uso bastante, que é o MobiX, que é um outro modo de controlar o estado, que ele fica. Vou mostrar aqui para vocês já o aplicativo que eu criei, mais recente que eu criei aqui. Me deem um feedback aí no chat se vocês estão vendo bem o código aqui. Tá? Eu vou colocar o navegador aqui o emulador aqui do lado para a gente conseguir visualizar. Eu acho que já deu para a gente, já exauriu, já foi bem fundo aqui no nosso, enfim, no nosso Dartpad aqui, entendendo mais ou menos como é que funciona de maneira geral uma aplicação simples, como é que eu posso, o Hello World aqui do Flutter, né? Vamos para uma aplicação mais complexa aqui que eu quero mostrar para vocês. Olhem só, respondendo a pergunta do Pedro rapidamente, para a gente fechar essa parte. Olha só, deixa eu achar aqui um trecho de código que usa ali o MobiX. No caso do setState, ele vai realmente chamar o build, ele vai reconstruir aquilo novamente. No caso, a gente olhar rapidamente. Perere, uma coisa mais simples. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver think card aqui. Olha só, no caso como eu falei, tem outras formas de controlar o estado. No caso que tem o MobiX, ele usa, deixa eu ver um exemplo. Aqui, esse exemplo é bem pequeno, na verdade. Vejam que aqui, ó, no meu método build, em vez de eu retornar lá um scaffold ou um text que seja, eu retorno um observer. E pro MobiX, a gente implementa esse método build aqui. Esse parâmetro builder, ele é uma função justamente que vai retornar o widget
reconstruído. No caso do MobX, toda vez que ele ficou observando as nossas variáveis de estado, e toda vez que ele mudar, ele vai executar aqui o método builder do observe. Tá? E é isso que acontece. Daí ele não fica chamando todo o método build inteiro novamente. E tem vários, tá? Como eu disse, vou mostrar aqui no site do Flutter que realmente existem que uma é melhor que a outra. Às vezes um simples set state já funciona o que você está fazendo. Vamos lá, deixa eu pesquisar aqui, vamos lá. State control aqui, Flutter. State manager. Olha só. Carregar aqui. Vamos ver aqui em options. Bom, como eu disse, o set state, o provider, o Redux, que você já deve estar acostumado ali do desenvolvimento web, o block, que ali é bloco de lógica do negócio ali, basicamente. E tem o MobX, que é o que eu falei que eu uso aqui nas minhas aplicações, que eu adotei, no caso, na verdade, para esse aplicativo que eu fiz. Existem essas, e ainda existem outros que não estão aqui. Esses métodos são os que são recomendados aqui pela Google, aqui no site do Flutter, tá? Mas existem outras formas que não estão aqui no site do Flutter. E aí vocês vão ver a especificidade de cada um. E eu entrei nesse desafio de fazer esse app para ela conseguir guardar as anotações dela, enfim, conseguir controlar isso melhor. E eu fiz esse app para ela, que acabou sendo o app mais complexo que eu já fiz até agora, com base em outro que eu já tinha feito, usando o Flutter Web, que era mais simples. E esse aqui eu fiz usando algumas APIs interessantes. Vocês já devem estar acostumados ali a trabalhar com banco de dados e tudo mais. Só para vocês terem uma noção do que eu usei para fazer esse aplicativo aqui de anotações. Tá? Eu usei o SQLite, que é um banco de dados otimizado para dispositivos móveis. Usei a plataforma Firebase para conseguir usar uma API Google, que é do Google Drive, para que eu conseguisse fazer backup das anotações que tem aqui. Como vocês podem ver, eu consigo colocar tanto imagens, vídeos, enfim, consigo linkar essas coisas, consigo colocar um texto aqui, enfim. Olha só como a aplicação é interessante, eles usando todo o material design, tem um controle de tema aqui, consigo mudar a cor da cor principal da coisa, enfim, olha só aqui, a gente consegue entrar na anotação, rodar um vídeo. Queria mostrar essa aplicação que foi uma aplicação que eu fiz. Consegue ver o vídeo rodando aqui, acho que esse vídeo, era um MP3, tem um player de música, assim, lembre do exemplo que eu falei de controlar o estado? Olha só, aqui eu estou dentro de uma anotação, eu tenho que saber qual anotação eu estou vendo, né, para passar para o meu vídeo aqui, para instanciar essa tela ali, ter essa tela, mas eu preciso que a música está tocando ainda, então tem vários detalhes de desenvolvimento de aplicativos que vocês vão aprofundar mais conforme vocês forem estudando. Bom, o que eu queria fazer, desenvolver com vocês hoje, pessoal? A minha ideia é que a gente desenvolva aqui alguns aplicativos bem simples, que a gente vá vendo rapidamente o resultado, e para isso eu não vou usar aqui para rodar as aplicações, é que elas vão ser muito simples. Se você precisar, se você quer colocar na sua máquina, rodar na sua máquina, instalar, para programar ali, ter o emulador funcionando para ter o seu desenvolvimento local, eu recomendo fortemente que vocês acessem aqui a Flutterando. Tá? Flutterando ele tem vários tutoriais aqui, como esqueci o nome agora do CEO que sempre fala nos vídeos. Ele tem várias séries ali ensinando a controlar estado, a desenvolvimento de aplicativos. Eles até mesmo têm um framework que eles estão criando para otimizar o desenvolvimento de aplicativos também. É bem interessante a proposta deles. E se vocês procurarem no YouTube ali, Flutterando, que
literalmente como ele fala no início do vídeo dele, que é o maior canal de Flutter do Brasil. Tá? E realmente porque a comunidade da Flutterando é bem grande, então se vocês entrarem no Telegram deles, no Discord, eles respondem vocês rapidamente, eles têm muitos artigos interessantes aqui na Medium, enfim, para vocês consumirem e já se encontrando no mundo. João, eu vim ali por exemplo, do React Native. Eu não construo nada do zero, eu não faço por exemplo, aqui um carrossel que a gente está vendo aqui em cima, eu não desenvolvo um carrossel, eu vou lá, instalo um plugin, uma biblioteca que faz isso já, porque eu não vou perder tempo para fazer isso, eu quero focar na minha regra de negócio, na minha aplicação em si. Onde que eu encontro esses pacotes como eu encontro ali no JavaScript? Bom, existe o PubDev, tem o NPM do Node, e para o Flutter e para o Dart também, na verdade para o Dart, né, tem a PubDev. Se vocês jogarem no Google, vocês vão achar e vão ver vários pacotes que vocês podem instalar para desenvolver o aplicativo de vocês. Por exemplo, o SQLite aqui, que foi o pacote que eu usei realmente. Vamos procurar aqui para ver o que vai aparecer. Olha só, o nome dele na verdade é SQF Lite aqui, que ele chama. E aí ele mostra como instalar, como usar, já mostra, enfim, como escrever as SQLs enfim, pessoal, tem aqui é o lugar onde vocês vão procurar. Eu quero um color picker para selecionar cores. Internet. Continuar. Eu estava mostrando aqui o lugar onde vocês pegam os pacotes. Inclusive, esse Flutter Color aqui que eu mostrei para vocês é um dos que eu uso aqui nesse aplicativo. O Pedro perguntou ali quanto tempo eu demorei para fazer esse aplicativo. Bom, eu basicamente demorei, se eu fosse somar todo o tempo,
Eu acho que umas 20 horas eu usei para fazer esse aplicativo, Pedro. Eu acho que a parte mais complexa dele foi gerenciar alguns estados globais, por exemplo, esse da música que fica tocando aqui, não sei se vocês conseguem ouvir aqui, e também essa música que fica tocando aqui no estado global, cadê o programa? Olha só aqui. E se eu voltar, ela continua tocando. Se eu abrir um vídeo aqui, ele pausa a música para rodar o vídeo. Então, esse controle que são mais de estado foi a parte que eu achei mais complexa. Assim. E a outra parte que foi também um pouquinho, que eu achei um pouco difícil, talvez por ainda não ter trabalhado com as APIs da Google, achei um pouco difícil trabalhar ali para fazer o backup com o Google Drive, nesse caso. Eu não vou mostrar aqui o exemplo desse app fazendo, porque eu vou ter que logar com a minha conta Google, aí não está aberto ainda no emulador, enfim, vai dar um trabalhinho. Mas essa foi a parte mais difícil, conseguir conversar com as APIs mesmo para fazer o que tinha de fazer, o backup. Mas foi isso, mais ou menos 20 horas de trabalho usado nesse aplicativo. Mais 20 horas. Beleza, pessoal, vamos desenvolver, vamos botar a mão na massa aqui. Eu sei que a gente está avançado de horário, mas a gente tem bastante chão. A ideia mesmo de hoje é mostrar o Flutter, dar uma rodada e ver o que acontece aqui. Vamos aqui no Dartpad, vamos ver os exemplos que eles têm aqui, para a gente mexer um pouquinho. Olha só, mostrando um exemplo aqui, um sample que é um draggable card. Perfeito, ele pega, mexe, tranquilo. Para vocês não dizerem que eu... Olha só que bonito, olha que massa. Perfeito. João, tu já fez uma aplicação web? Deixa eu mostrar para vocês. Já fiz uma aplicação web com Flutter. Então, a primeira versão ali daquele aplicativo que eu mostrei para vocês aqui foi o ThinkWrite, que eu hospedei no Heroku ali, e é uma versão bem simples aqui, só com login. Esse aqui eu usei toda a plataforma do Firebase para fazer login e tudo mais. Esse aqui foi feito para ser uma SPA, tá? Uma SPA, desculpa, uma SPA não, um PWA, então no navegador ele vai ficar grandão mesmo. Não foi feito para ser um... E a mesma proposta, uma proposta parecida com aquele que eu mostrei antes, assim, só que isso aqui não tem aquele lance de colocar imagens, vídeos, enfim, foi só para testar aqui o Flutter Web, que eu peguei ele cru dessa maneira e coloquei aqui, para testar o Firebase também. E aqui, ó, como vocês veem, como é um PWA, ele aparece a opção para instalar aqui e ter um acesso, uma experiência um pouquinho mais perto do nativo. Beleza. Bom, vamos começar, pessoal. Vamos desenvolver, vamos fazer alguma coisa, né? Vou apagar todo esse código aqui. Vou deixar só a importação do material ali em cima. Para a gente começar a fazer alguma coisinha. Eu vou tirar essa classe aqui. Vou tirar esta classe aqui. Vou deixar só aqui o material, o RAM do material app, para já ter alguma coisa rodando aqui. Então, vou deixar aqui só o nosso body, olha só, está bem limpo o nosso código. Do nosso body aqui, eu vou colocar aqui um container, que é para quem ali está acostumado com web, o container é como se fosse uma div vazia, onde você pode colocar qualquer coisa. Ele tem essa propriedade, um child, que recebe um outro id, que no nosso caso aqui eu vou colocar um texto aqui, chamado de texto qualquer. Olha só. O text também é um id que eu vou chamar aqui de texto, vamos lá, Hello BSI. Beleza, vou rodar, vamos ver qual vai ser o resultado disso. Perfeito. Olha só, a gente tem aqui uma coisa bem simples, olha só, nossa app bar aqui. Na verdade, nem tem app bar, ó, só tem um bar que é o nosso Hello BSI. Vamos começar a colocar alguns elementos aqui nesse nosso aplicativo. Tá? Inclusive, eu vou até separar aqui, ó, percebam, já tem alguns indícios da programação assíncrona, como funciona no Flutter. Vou tirar aqui o assíncrono. Essa operação não é assíncrona. Então, eu vou criar uma classe chamada de app, que vai justamente retornar aqui o nosso material. Vamos lá. App
class app, extends do stateful, esqueci o nome da palavra, deixa eu entrar aqui para pegar a colinha no código, stateful widget, perfeito. E aqui no VS Code ele vai completando já para mim, então é mais fácil, né? Aqui, perfeito, extend do stateful. E, na verdade, eu vou usar o stateless, que eu não vou ter estados aqui. Stateless, perfeito. E aqui, beleza. Quando a gente estende dessa classe, a gente tem que implementar o método build. Olha só, build que recebe um context. E é isso. Perfeito. E aqui dentro do build a gente tem que retornar um widget. Percebam que eu já estou tirando várias palavras-chave aqui. E aqui dentro eu vou retornar o nosso container que a gente criou antes. Só, perfeito. E agora aqui a gente vai ter, dentro do body, a gente vai ter a nossa app. O nosso app dentro do Material App. Na verdade, eu acho que nem precisa do Material App. Deixa eu dar uma olhada, pegar uma colinha aqui. O app, meu app aqui nesse caso. Nem precisa do Material App, pessoal. Só que não tinha certeza, eu vou só dar um run app, vou só passar o nosso app aqui já como parâmetro. Aqui dentro da home, aqui dentro do run app vai ser o nosso app. Vamos ver o que vai acontecer. Deu ruim. Por que deu ruim? A gente precisa do material. Beleza. Vamos manter o material aqui. Porque dentro da app, lá daquele app que eu mostrei para vocês, tem material lá dentro que retorna. Tranquilo. Vamos colocar agora aqui uma app bar. Vamos criar uma classe também só para nossa app bar. Beleza? Para isso a gente vai criar um outro stateless que vai só dizer o texto ali, aquela barra superior do nosso app. Vamos lá, chamar de app bar. App bar. Vai estender também de stateless, não vai ter estado ali. Extends. Olha só aqui os indícios da orientação objeto aqui. Herança, já pode ver herança em ação. Eu vou ter a mesma coisa, vou implementar o método build e eu tenho que retornar alguma coisa. Nesse caso, eu vou retornar uma app bar. Vou retornar uma app bar. Percebam que eu não tipei o retorno desse método, não tipei o tipo do parâmetro recebido, justamente porque eu não sou obrigado a fazer isso, não quero fazer isso. Vou retornar aqui uma instância de app bar, e a app bar ela recebe alguns parâmetros. Quais esses parâmetros são? Esses parâmetros são o title, que recebe... O que o title recebe? Vamos ver aqui. O title recebe... Acredito que seja uma string mesmo, vamos testar aqui. Teste, my app bar, tsc lives. E agora, aqui no nosso scaffold, na propriedade app bar, a gente vai usar nossa classe, nosso widget que a gente criou aqui, que é app bar. My app bar. Agora só vamos ver o que vai acontecer. O que aconteceu? My app bar. Olha só. A gente não pode fazer isso por causa aqui, porque o app bar provavelmente herda de uma aqui dentro mesmo. A app bar, vamos ver o que vai acontecer. Opa, deu ruim, porque provavelmente a propriedade daqui é um text. Recebe esse title recebe um widget chamado e a gente vai colocar aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora. O argumento tipo string não pode ser assinado para o parâmetro do tipo
nosso widget. Perfeito, parece que deu certo agora. Vou fechar o emulador aqui para a minha máquina aqui. Copiar o código. Ó, vejam como carregou aqui. Agora, só um lagzinho. Deu um refresh na página, precisa esperar recarregar. Normal, coisas acontecem mesmo no meio das lives. Live é assim mesmo. Esperar recarregar aqui o Dartpad. Se abrir em outra aba, vai ser mais rápido. Vou fechar essas abas aqui, ficar mais leve o meu navegador. Deixa até o VS Code também, que não é um programa lá muito leve. Beleza, agora a gente tem o nosso código aqui, vamos rodar. Vamos ver o que vai acontecer com a nossa app bar. Olha só, já apareceu ali a nossa app bar, uma app bar BSI Lives. Vou deixar só BSI Lives para a gente ter uma noção. Beleza, agora já que a gente tem uma app bar, no body, no corpo desse app que a gente está criando, eu quero ter uma lista de itens. Vamos colocar aqui uma lista de frameworks, pode ser assim. E para isso, na verdade eu vou chamar aqui verde app, eu vou chamar que nosso app é tudo isso aqui. Então, vou chamar de body essa classe aqui, só para a gente ficar mais fácil, nosso entendimento. Bom, para isso eu vou usar um widget chamado ListView, que é justamente aquela experiência que você tem de pegar uma lista e ir listando para baixo, para baixo, para baixo. É exatamente isso que esse widget faz. Vamos usar um ListView aqui, ListView, e o ListView ele tem um parâmetro chamado children's. Sim. Na verdade, é children, que é um array de widgets. Vamos aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou criar, enquanto a gente vai fazendo aqui, eu vou botar para criar um novo projeto aqui no VS Code. Vamos ver se não precisa. Só formatar aqui que ele já vai ficar bonitinho. Ó, perfeito, ficou bonito agora. Fica achado estranho que não está ficando bonito o código. Ficou organizado agora, dá para entender. Então, a gente tem um container, retorna um container, que o container, como filho, tem um list view. Dentro desse list view, a gente vai ter vários... Vamos entender assim... Vamos ter vários textos, pode ser assim, alinhados ao centro. Eu vou ter vários textos aqui, que vai ter chamado aqui, vamos lá, Vue.js, colar vários aqui, só para a gente visualizar a experiência do list view. Vamos ver como é que vai ficar o list view no nosso body. Olhem só. Percebam que já aparece alguma coisa aqui. Tá vendo? Aquela sensação de você estar puxando para baixo, está puxando para cima, aquela reatividade da nossa tela já foi adicionada alguma coisa, só pelo fato de ter adicionado um novo widget aqui na esse widget chamado List View. Vou fazer um exemplo mais interessante, vou criar uma caixas coloridas aqui para a gente ver mais claramente. Beleza? Vou criar um container. O que o container recebe? Vamos ver aqui na API do Flutter mesmo. Vamos lá, Flutter, container. Vamos ver como é que a gente consegue criar um container aqui no Flutter. O que ele vai dizer? Ó. Container aqui, container widget. Vou carregar o site.
para apressar o nosso exemplo, vou pegar uma colinha aqui. Vocês não se importam, quem nunca pegou uma colinha de código aqui, a primeira coisa que um pouco. Vamos ver aqui, colors, dentro do rapidão, colors blue. Colors blue, deixa eu ver o que mais. Eu tenho que fechar o construtor do card e tenho que fechar o construtor do container. Perfeito. Deixa eu formatar para ficar mais visível. Se eu colocar vírgula aqui, ele vai deixar mais bonito. Vamos ver o que vai acontecer. Esse container. Carregar. Claro. Faltou. Eu dizia largura. Como esse container não tem largura e nem altura, ele não sabe o que tem que mostrar. Né? Vou definir aqui. Um height. A height dele vai ser. Vamos colocar aqui 200. E a largura dele vai ser. Vai ser aqui eu quero que ele fique na largura máxima da minha tela. Então, para isso, eu vou usar o Double Infinity, que ele vai pegar ali a largura máxima. Vamos ver o que vai acontecer agora. Carregando a página, olha só, tenho um container grandão aqui dentro de nosso list view. Vou colocar mais alguns containers aqui para a gente ter essa visão do list view aqui, por exemplo. Aqui, vou colocar uns 4, formatar o nosso código. Aqui, em vez de color blue, vou colocar o brown. Aqui no próximo, vou colocar um black. E no próximo, vou colocar um yellow. Perfeito. Vamos ver como é que vai acontecer agora com o nosso app. Olha só, já tem uma lista de itens aqui aparecendo no nosso app. Tem vários e vários exemplos que a gente pode explorar aqui, tá, pessoal? Percebam que eu coloquei aqui dentro do nosso exemplo uma lista de itens e eu tenho já a experiência, olha só. Já aparece aquele efeito que não tem mais em cima e nem embaixo. Isso foi um efeito já adicionado para esse widget que já vem na API padrão do Flutter, que é já um efeito padrão dele. Ele recebe um array. João, eu estou fazendo uma requisição por uma API que vai pegar uma lista de produtos da minha loja ali. Perfeito, dá para fazer isso também, tá? Eu acredito que esses momentos mais avançados vocês podem procurar posteriormente. Ali tem na Alura tem uma série bem interessante de Flutter ali, que foi um curso criado em parceria junto com a Alura e com o Nubank, porque eles estão desenvolvendo agora uma nova solução que ainda não está em produção ainda do app deles, com Flutter, mas eles estão desenvolvendo um novo aplicativo usando Flutter. Então vocês podem ver ali a carreira de Flutter da Alura, que é bem interessante, sim. Então o curso, a qualidade é garantida, principalmente pelo fato de ter essa parceria com a Nubank, né, que é ali uma grande fintech do Brasil, uma das maiores agora. Tem também na Udemy tem um curso muito, muito bom de Flutter. Se vocês procurarem lá Flutter Essencial, vocês vão ver um curso bem interessante com o professor. Deixa eu procurar aqui que eu vejo o GitHub dele e eu sempre já lembro. Aqui, o Ricardo Lecheta, o professor Ricardo Lecheta, ele é muito bom ensinando, ele é bem rápido, para você que já é programador faz tempo, já tem experiência com programação, você vai ver que é bem simples, e aí ele vai te ensinar a usar o SQLite, vai te ensinar a fazer uma requisição para uma API, para pegar dados, vai te ensinar a trabalhar com JSON, vai te ensinar a como controlar um estado de uma aplicação mais complexa. Inclusive, vocês vão construir lá uma aplicação mais complexa. A ideia do curso de hoje era dar um overviewzão assim, da coisa, falar um pouquinho a respeito. Eu sei que os exemplos que a gente mostrou aqui parecem bem simples, mas é um jeito de começar a visualizar para bater o olho no código, ver como é que as coisas acontecem. E como vocês puderam ver aqui, são basicamente widgets que recebem widgets como parâmetros e você vai setando várias e várias propriedades para definir o layout da coisa que você está fazendo. Eu acredito que a gente conseguiu aqui bater o objetivo de hoje, que era falar sobre o Flutter, mostrar onde que pode ser usado, mostrar um pouquinho mais ou menos onde como é que está, os lugares, onde é que eu devo olhar. Nunca vi um aplicativo feito em Flutter.
Vocês vão ali no GitHub, procurem Flutter, vocês vão ver. Se vocês entrarem no site do próprio Flutter, eles vão te mostrar ali uma galeria de aplicativos feitos. Entrar no site mesmo, tem muita informação. Interagir com a comunidade Flutterando, que acredito que vale muito a pena. Eles têm várias séries ali que vão ir bem mais a fundo do que eu fui aqui com vocês. Vão mostrar mesmo vários exemplos mais complexos, vão mostrar os controles de estados diferentes, enfim, e a fundo mesmo. Assim, eu acredito bastante no Flutter, acredito que ele tem muita coisa para crescer ainda. Com certeza já tem o seu lugar de destaque no desenvolvimento mobile, mesmo por ser diferente dos outros frameworks, que ele não é como, por exemplo, o Ionic, que tem ali tem a engine uma engine por trás que interpreta o código que você escreve ali em HTML e JavaScript, CSS. Não tem um WebView ali que interpreta tudo aquilo, mas principalmente por entregar uma experiência nativa, né? No caso do Android, ele vai lá gerar seu código Java. Se eu abrir aqui para vocês um código compilado, vocês vão poder ver que no build, olha só, a estrutura de uma pasta de um aplicativo Flutter é essa aqui, né? Tenho aqui uma pasta Android, uma pasta, nesse caso, esse aplicativo que era só para Android. Ele eu tinha colocado para iOS também. Tem as configurações do iOS, coisas que são específicas da plataforma, que você vai poder definir aqui dentro. E ali do Android, que tem muito conceito que já vem do Android, está acostumado a mexer no build Gradle, nos XMLs que aparecem ali das configurações do aplicativo. Enfim, e olha só que interessante. Dentro do build, a gente pode ver aqui, no meu caso, como é para Android, ele vai gerar ali o APK, no meu caso aqui vai gerar o APK, se eu entrar aqui na pasta Outputs, APK, você vai ver aqui o APK desse aplicativo que eu fiz. No caso do iOS eu não consigo compilar, porque tem as especificidades da plataforma da Apple, né? A Apple não é tão simples assim, não facilita a nossa vida. Por isso que a gente tem que criar esses frameworks assim. Que mais? Vamos ver. O Pedro fez uma pergunta aqui. Se eu já tive que mexer com Java para instalar alguma biblioteca. Olha só, para configurar, nesse caso desse aplicativo que eu mostrei para vocês ali que eu fiz, para configurar o Firebase, eu tive que ir em algumas configurações do Gradle aqui, do build Gradle do meu Android, tá? Para ele entender que ele tinha que colocar algumas configurações do Firebase aqui, ó, para instalar. No caso, eu tive que colocar algumas informações aqui para que o Flutter depois conseguisse. Mas não tive que instalar com o Android mesmo, fazer aquela coisa com o Android ali, ter que usar algum gerenciador de Groove ali. Não tive que fazer isso, eu só tive que ir no arquivo de configuração e colocar a informação. Eu faço tudo pelo PubDev ali, no caso. Se eu quiser instalar uma biblioteca em um aplicativo Flutter, eu tenho um arquivo chamado aqui PubSpec, que é onde eu defino todas as bibliotecas que eu uso. Que é bem parecido ali com o do JavaScript, que é seria ali o package JSON, né? E aqui eu defini, olha só, todos os pacotes que eu usei nesse aplicativo, no caso que é o MobiX, HTTP, fazer requisição HTTP, Shell, SQLite, um ForView, enfim, várias bibliotecas que eu usei aqui para fazer aquele aplicativo. E algumas bibliotecas você precisa fazer uma configuração específica tanto do iOS quanto do Android, porque às vezes a permissão do iOS é diferente do Android, e aí você tem que entrar lá na pastinha e colocar os arquivos para ele entender. No caso desse aqui que é Android, eu tive que colocar esse JSON aqui, que já veio pronto ali. Enfim, cada biblioteca vai ter sua característica e na documentação eles vão te dizer o que exatamente você tem que mexer. Tá? Bom, essa é a estrutura de pasta de um projeto simples feito com Flutter. Vocês podem ver depois ali no site, ele mostra como fazer a configuração no VS Code, como programar pelo Android Studio,
Enfim, independente da IDE, do editor que vocês usar, o IDE, vocês vão conseguir tranquilamente avançar. Tá? Eu acredito que com isso a gente encerra nosso mini curso. Acho que deu para fazer o overview que eu tinha me proposto a fazer aqui com vocês. Cara, tem muitos assuntos. Assim, só que mostrei para vocês é nem a ponta do iceberg, eu diria. Tá? É um overview mesmo. Enfim, com isso eu encerro, tá? Eu agradeço a presença de todos que ficaram aqui até o final, assistiram, gostaram, que estão apoiando essa iniciativa dos alunos do IFC, que não é uma tarefa fácil, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, mas a ideia é que ter fé no futuro, que apesar dessa perspectiva não ser positiva, as coisas vão melhorar com certeza eventualmente, né? Então, é isso, pessoal. Qualquer coisa eu me coloco à disposição de vocês, podem estar entrando em contato comigo, tá? Para tirar qualquer dúvida que seja. E, enfim, vocês podem entrar em contato aí com o pessoal da Atlética, enfim, para entrar em contato comigo. Me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida de Flutter. Eu também sou um estudante ainda estou avançando cada vez mais, não sou um expert ainda no Framework, no Dart, enfim, que seja. Assim como vocês estão aprendendo também. Então, tem muita coisa que eu posso ter falado besteira aqui. Enfim, é isso aí, estamos aprendendo junto, né? Espero ter atingido as expectativas de vocês hoje. E é isso aí. Nos vemos amanhã no curso de Vue e Serverless. Amanhã o negócio vai ser brabo. Beleza? Obrigado, falou. Boa noite a todos.